Boa noite a todos. Vamos esperar que as pessoas possam ir entrando para poder participar da nossa aula de hoje, né? Então vamos aguardando, como a gente sempre faz. Aguarda um minutinho até que as pessoas chegam. Olá, Silvia, tudo bem? Silvana, Marlene, sejam bem-vindas. Selma, tudo bom? Estamos aqui para mais um encontro nosso. Muito bom ter vocês por aqui. Faz tempo que eu não vejo alguma turminha que está aí. Aline, que bom. Nós vamos aguardando que chegue um pouquinho mais. Eliane, já estamos aqui para começar a nossa aulinha, o nosso estudo. Nós gostamos sempre de ressaltar que esses estudos, eles não são aquela posição como currículo, né? Nós estamos assim preenchendo, avaliando, trazendo aquele aconchego na nossa alma através desse contato nosso e principalmente com o conteúdo espírita que vai sempre nos reforçando, tá bom? Boa noite, querida, também muito gostoso de ver você aqui. E sempre nós vamos fazer assim. A semana passada eu dei uma parte da aula, essa semana a Roseli colocou no grupo a parte que é do Seara, que é muito importante também. Se todo mundo, oi Vivi, se todo mundo puder prestar atenção no grupo que ela colocou, o Seara, é uma preparação para a nossa aula, dando sempre sequência àquelas 3 partes do nosso trabalho. Ana, que gostoso! A semana que vem, a nossa segunda parte da aula, eu vou dar a parte A Ana Cláudia que vai trazer e a gente vai assistir para poder participar junto com ela, tá bom? Então vamos fazendo a nossa preparaçãozinha, que é sempre tão importante, tão gostosa. Vamos rogando a Jesus, o nosso Mestre, que mais uma vez possa estar junto de nós, unindo os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa vibração, que nós possamos nos integrar à equipe de Razin, da área de ensino, e trazendo assim o conhecimento que nos fortalece a todos os dias. Boa noite, Vi. Gente, hoje eu tenho a colocação dos intercâmbio mediúnico. Como nós já estávamos falando, né, no primeiro mediúnico, que nós precisamos, para ter comunicação com os espíritos, nós precisamos de médiuns, né? Sem os médiuns não há comunicação espiritual. E como também a gente falou, não é uma novidade espiritual. Desde que o mundo é mundo, existe comunicação entre esses dois mundos. Nesse ponto, para que nós possamos ter sempre uma situação segura, uma situação com conhecimento, com base, nós precisamos desenvolver algumas etapas, tá? Nós precisamos ter a concentração. O que é concentração? Eu pergunto assim, quem de nós sabe como bate seu coração, como é que você tem as suas sensações, as suas emoções, como que você sente o seu corpo funcionar? E essa parte é muito importante, gente, porque a dúvida sempre é assim, a comunicação é minha ou dos espíritos? Será que sou eu ou será que são eles que estão se manifestando? Porque é tudo tão misturado, a gente tem essa dúvida por várias razões. Muitos médiuns, gente, médiuns assim de 40 anos de trabalho espiritual, ainda às vezes ficam com essa dúvida. Mas por quê? Porque não foi fixado essa parte da concentração. Nós temos muita dificuldade de nos concentrarmos, de parar e sentir e olhar para nós. Aliás, esse período está sendo bom para isso, gente. Saber como nós sentimos as coisas. E nesse mergulho que a gente faz para dentro da gente,
que é na concentração, na preparação através da concentração, é que a gente vai descobrir a nossa sensação. E o que vier depois dessa sensação não é mais meu. É a oportunidade que nós temos de saber quem somos e quando estamos sendo atuados por alguém. Mas para isso a gente precisa se conhecer, né? Oi, Marilena, ao Mauri. Nesse ponto, a gente diz, será que é só para a casa espírita? Será que é só para trabalho espiritual que a gente precisa ter essa concentração? Não. Nós, médiuns, temos sensibilidade, Cris, tudo bom? De sentir aonde estivermos. Mesmo aquelas pessoas que nem imaginam que têm mediunidade, elas são envolvidas. Agora, se ela não se conhecer, ela não entende porque de repente, sem nenhum motivo, ela se entristeceu, porque ela não percebeu que não era ela. Então, concentrar, se preparar, limpar toda a nossa mente e mergulhar para dentro da gente. Nas tarefas espirituais de uma casa bem preparada, existe depois a questão fluídica. Que tipo de fluido a gente vai usar para esse trabalho? São fluidos mais leves, são fluidos mais pesados? Oi, Rô. Nesse ponto, eu também volto a falar, é para a nossa vida. Percepção fluídica. Quando nós temos um mal-estar em algum lugar, existe uma percepção fluídica negativa, existe algum problema acontecendo ali. Quando nós temos uma percepção fluídica positiva, gostosa, amorosa, nós também precisamos perceber isso. Não existe assim, hoje eu vi o passarinho verde, nossa, não sei porque eu estou feliz. Não, existe uma posição derramada fluídica que nós estamos tendo acesso a ela. E para o estudo mediúnico não é diferente. Nós precisamos saber como elas funcionam, tá? Boa noite. Rô, tudo bom? Para que a gente possa entender essa percepção fluídica, no trabalho de preparação de ambiente, nós convocamos as energias superiores, as energias melhores que a gente tem, e elas são derramadas sobre o nosso ambiente. Aí nós sabemos que tipo de posição o nosso trabalho está tendo, tá? Às vezes eu fico assim, gente, por causa do meu óculos. Ô, Mica, que gostoso! Depois dessa percepção fluídica, gente, nós passamos ao passo da aproximação. Oi, Rô, que gostoso! Alguém se aproximou de nós. Alguém se aproximou de nós. Que sensação essa aproximação está tendo? E também, volto a dizer, não é diferente com encarnado e desencarnado. Às vezes a gente abraça uma pessoa e essa percepção, esse contato, essa aproximação nos dá um mal-estar. E às vezes é aquele abraço que fica longo, né? Aquele contato gostoso. Então, essa aproximação, ela vai se fazendo para que a gente possa detectar o ambiente, o que nós estamos ali esperando. Giovana, muito bom. Depois disso, gente, nós temos aquilo que a gente diz contato. Contato, toque. Quando nós temos a nossa primeira fase, segunda, terceira, que a gente já vem percebendo isso, às vezes o plano espiritual, ele faz um contato no lugar mais sensível que a gente tem. Eu costumo brincar nas aulas, né, que para mim, quando eu vejo que existe um contato, uma aproximação, um contato comigo, eu tenho o frontal, ele vai ficando quente, vai como se ele estivesse movimentando, tá? Nessa posição, eu percebo que existe um contato de algum espírito comunicante junto a mim. Para que isso aconteça, eu preciso me conhecer. Às vezes é um leve suar no braço, às vezes é um arrepio, tem pessoas que se sentem grandes. Então, tudo isso a gente vai estudando parte por parte para poder saber isso. Depois desse contato, a gente vê assim, o que está passando na minha mente?
Nós estamos falando do desenvolvimento mediúnico, tá? Débora, tudo bem? Vanessa? Esse envolvimento, essa influência, essa informação no nosso ouvido, ela vai sendo passada. Vamos dizer que o espírito quer se comunicar mandando uma mensagem. Ele começa a envolver o nosso pensamento. Nós não estávamos pensando em nada, porque nós estávamos da concentração, percepção, aproximação, contato. Nesse envolvimento de pensamentos, o que vier dali para frente não é mais meu. Por isso que a gente tem que ter essa percepção bem apurada, tá? Daí para frente, o que vier na minha mente é o plano espiritual que está enviando para mim. Nessa posição eu posso falar com segurança, posso fazer uma transmissão espiritual. Tudo bom, Pati? Alberto? Essa manifestação, ela tem que vir desses passos todos, para que a gente possa entender, sou eu ou é o espírito? E confiar. O espírito comunicante, ele precisa da nossa confiança, ele precisa da nossa segurança. E eu digo assim, isso só serve para a Câmara de Passe? Por que muitas pessoas são pegas de surpresa, jogadas no chão com envolvimentos espirituais? Porque elas não estudaram, não trabalharam essas fases anteriores e o espírito avisou. Ele vem avisando, ele vem aproximando, ele vai envolvendo e de repente ele se manifesta. Isso acontece em várias situações. Quando a gente começa a ouvir uma voz para a desarmonia, quando a gente começa a ouvir uma voz para a harmonia, tudo faz parte desses 5 fases que a gente não percebe, a gente não se dá o tempo de perceber. Começamos a sentir alguma coisa, ai, tô passando mal, ai, não sei, acho que eu tô com um problema de coração. Às vezes é essa comunicação. Tem pessoas, gente, que até numa aproximação familiar, uma mãe, um irmão, um filho, e dá essa descompensação, eles já se desesperam e já se desequilibram. Ai, eu tenho alguma coisa comigo, ai, Deus me livre, sai. Porque não se deu a perceber o teor, a sensação, os sinais do espírito comunicante. Quando eu falo desse jeito, gente, eu falo porque a gente estuda. Não existe médium equilibrado sem estudo. Nós não podemos ser joguete de espíritos. Nós somos auxiliares. Nós somos o intercâmbio entre eles e entre nós e o mundo espiritual. Nós não somos bonecos. Graças a Deus, eu falo sempre que 99,9% dos médios são conscientes, exatamente para ter essa segurança, para ter esse conforto espiritual de darmos uma comunicação com clareza, tá bom? Passando a segunda parte do que eu estou colocando aqui, os médios para se comunicar, os espíritos para se comunicar, eles procuram quem? Espíritos que estejam em condições de trazer a comunicação. Se for um espírito superior, ele vai trazer com palavras e cunhos de conhecimento que, se o médium não tiver, a mensagem fica pela metade, tá? Se for um espírito infeliz e nós não tivermos o conhecimento de lidar, a sensibilidade, a caridade, o não julgar, ele também não vai conseguir se aproximar e comunicar conosco. Então, eles, tanto o superior como o inferior, eles procuram, por isso que a gente trabalha com vários médios de manifestação, eles procuram aquele que está mais em condições, que consegue trazer com mais clareza, que consegue trazer com mais carinho, às vezes, as dores que eu estou sentindo, tá?
Então, não é questão vibratória, porque a gente encontra médium que diz assim: eu só dou comunicação para Bezerra de Menezes, mentor, né? Não consigo dar passividade para espírito infeliz. Não há nenhuma teoria no que está sendo falado. E também tem espíritos que falam, tem médios que falam assim para mim: Ângela, eu acho que eu sou da ralé, eu sou aquele espírito bem baixinho mesmo, porque eu só dou comunicação para espírito infeliz. Não, gente, nenhum nem outro. O espírito comunicante, ele tem uma necessidade, ele é acompanhado hoje, com o plano maior, e ele vem tateando, envolvendo, aproximando para saber aonde ele pode trazer a sua necessidade. Nesse ponto, gente, nós precisamos ser muito equilibrados. Toda dominação de palavras, de sensações. Às vezes o espírito comunicante, ele fala de uma forma mais grosseira. Mas através da educação mediúnica, dessas fases que a gente vai estudar o ano inteiro, gente, a gente vai estudar essas 5 fases o ano inteiro. Nós podemos trabalhar na colocação do que ele precisa. Nós não precisamos usar de palavras mais chulas, não precisamos usar de palavras mais agressivas, nós precisamos traduzir o que ele quer. Quando eu falo traduzir o que ele quer, gente, eu não estou falando assim de administrar. Então o espírito fala, eu gostaria, aí eu fico assim, como que eu falaria isso? Eu gostaria... Não, nós não podemos administrar, nós podemos policiar para que nada seja de desequilíbrio para o trabalho espiritual. Mas não podemos querer administrar o que o espírito está falando. Segurança, fé naquilo que você está estudando, que você está aprendendo, no trabalho que você escolheu para fazer, ou, né, no caso dos médios, nós somos escolhidos, porque a gente não tem nem muito como fugir dessa situação de sentir as coisas. Mas determinação, eu estou aqui de boa vontade, de coração aberto, eu estudo, eu me preparo e eu vou dar o melhor que eu puder do meu dia. Nesse ponto, nós estamos protegidos para poder realizar uma tarefa produtiva, né? Uma tarefa onde possa ser ajudado, encarnado e desencarnado, que é o objetivo da comunicação entre os espíritos, além das mensagens, dos livros, que nós vamos estudar toda essa gama de mediunidades durante o ano. Algumas coisas para o médium é importante, para quem quer trabalhar com mediunidade. A conduta moral. Nós precisamos, como somos antenas, nós precisamos nos sintonizar em vibrações mais leves. Modificar um pouco o nosso vocabulário, se ele for um pouco mais pesado. Em dias de trabalho, não vamos entrar em confusão. Eu brinco, né? Sempre falo para vocês que o meu marido tem uma sorte danada, né? Porque eu vou para o centro segunda, terça, quarta e quinta. E eu falo, hoje não dá para ter briga. Deixa para o fim de semana, porque eu não posso me desarmonizar. Por quê? Porque eu preciso estar inteira. Eu preciso estar equilibrada para poder realizar uma tarefa de tão grande importância que é aliviar o sofrimento. Eu preciso pensar num repouso, se eu puder dar um repousinho de 10 minutos antes de ir para o trabalho, de uma alimentação um pouco mais leve, né? Ai, Ângela, não pode comer? Pode comer, mas não vamos comer a bendita buchada de bode 10 minutos antes de ir para o centro, né? Não pode ter relação sexual? Tem nada a ver, gente. Desde que a gente tenha um equilíbrio moral dentro de todas as nossas energias, elas são todas abençoadas por Deus.
Houve até uma grande polêmica isso há um tempo atrás na federação e foi muito bem esclarecido, como na época com Vladimir Lisso, sobre tudo isso. Agora, a conduta nossa de pensamentos, a conduta moral, não entrar em confusão, não procurar energias que possam nos desestabilizar, é de dever do trabalhador, pelo menos no dia desse trabalho. Porque desde cedo nós já estamos ligados com a equipe espiritual desse trabalho. Nós nos ligamos energeticamente, o plano espiritual do trabalho que nós nos associamos, eles já estão desde cedo nos preparando, olhando por nós, facilitando ali as nossas coisas para que a gente possa estar ali inteiro. Porque, volto a dizer, não existe comunicação espiritual sem o intercâmbio do médium, né? Então, nosso dever é nos mantermos em equilíbrio, tanto espiritual como físico, para que a gente possa entrar na câmara de passe tranquilamente. Uma outra posição, gente, a condição da entrada na câmara de passe. Muita gente me diz assim: Ângela, o plano espiritual não prepara tudo? Prepara. Por que a gente precisa preparar a câmara para trabalhar? Vocês concordam que nós não somos santos? Não somos santos, né? A gente se desequilibra. O conselho para todos, inclusive para mim, é que a partir da hora que a gente pise na casa espírita, a gente não tem mais nome nem sobrenome. A gente não tem mais problemas. Olha que gostoso, né? Devemos ficar lá dentro o tempo inteiro, não tem problema. A gente não tem coisas a resolver. Aquelas 2 horas nós estamos à disposição do plano espiritual. Porém, nós podemos nos vigiar, mas às vezes é difícil a gente não trazer coisas que passamos durante o dia ou preocupações nossas pessoais. E entramos na câmara de passe e depositamos tudo isso dentro da câmara de passe, que são energias. Por isso, uma casa equilibrada, ela é composta antes dos trabalhos das assistências espirituais, todas, não só para o P3E ou P3F, como nós estamos falando do intercâmbio mediúnico. Há de se fazer um estudo, nem que seja 15, 20 minutos. Um estudo já previamente escolhido. Para quê? Para que nós possamos mergulhar no estudo e esquecermos de nós. Nós começamos a fazer aquele desligamento do meu eu para que eu possa estar no grupo de trabalho espiritual. Passando esse estudo rapidinho, onde a gente troca ideia, a gente realmente discute no bom sentido o conteúdo, nós vamos fazer a troca de passes. Quando nós falamos troca de passes, é aquele passe que todo mundo toma no centro. Nós trocamos o passe. Eu aplico o passe no meu companheiro aplica passe em mim. Para quê? Para me despojar de todo aquele sentimento, aquela energia que eu estava e me reequilibrar, abrindo bem meus centros de força para que eu fique sensível receptível ao trabalho da noite. Depois disso a gente faz uma leitura do Evangelho, onde nos faz refletir as palavras de Jesus, sempre muito necessárias. Fazemos a convocação das fraternidades, da equipe de Ismael, que é o tutelar do nosso Brasil, dos trabalhos espirituais na casa. Oi, Elizabeth. Depois a gente faz a convocação de Maria, Meimei, Bezerra de Menezes e a prece das fraternidades, que é tão bonita para começar o trabalho. Isso a gente faz numa casa equilibrada. Tem lugares que o trabalhador chega da rua, entra para a câmara de passe, senta e recebe espírito.
Será que isso é esse médium está protegido? Será que ele está preparado? Será que ele vai ser uma boa comunicação? Isso a gente precisa ter muito cuidado. Então, toda a preparação é extremamente importante para que a gente possa ter a sustentação do plano espiritual, ter o vedar de todas as interferências e, principalmente, fazermos o nosso trabalho a aliviar encarnados e desencarnados. Entrando um pouquinho no ponto que nós estamos vivendo hoje, gente, vocês já imaginaram o número de espíritos que estão retornando à pátria espiritual sem nenhum conhecimento? Isso me preocupa muito e vem me preocupando muito. Eles não estão tendo a oportunidade porque todas as casas estão fechadas, não há conhecimento, nenhuma casa está aberta. O plano espiritual está incessantemente socorrendo a todos, mas muitos precisam do choque da matéria. Muitos ainda precisam escutar: olha, acabou, teu sofrimento acabou. Então, esse é o grande objetivo de sermos médiuns: auxiliar. Por isso eu entro nessa situação de todo esse preparo. Depois disso tudo, tem os atendimentos onde existe uma norma, uma regra absoluta para que todo seja encaminhado de uma forma positiva. Cada assistência que é feita uma nova higienização dentro da câmara de passe para o próximo atendimento. No fim dos trabalhos, nós temos a posição de autolimpeza, limpeza do ambiente, vibrações, palavra do mentor e encerramento. Então, essa seria uma etapa que nós vamos trabalhar, nós que estamos hoje no primeiro mediúnico, estamos nos preparando para fazer parte desse trabalho de uma casa séria. Outra preocupação que todo médium que estuda deve ter: que tipo de assistência espiritual está sendo feita? Qual é o cunho dessa assistência? É para descobrir o passado das pessoas, porque elas vieram em busca de saber o que aconteceu com elas. Ela vem resolver o problema porque o filho não aceita a mãe e a mãe quer que o filho muda para o Japão. Eu quero saber como estão os espíritos. Como é que vivem os espíritos? Eu queria saber, brincar um pouco com eles. Todas as nossas assistências espirituais, nós precisamos entender o seguinte: quem faz o padrão vibratório de uma assistência espiritual? Vocês sabem a resposta que eu falo sempre: os trabalhadores. Qual é o objetivo dos trabalhadores estarem dentro de uma câmara de passe? Pessoal? Político? Para fazer oba-oba, para dizer que eu sou o melhor médium? Não vai dar certo. Nós precisamos ter muito cuidado nos lugares aonde a gente entra, para doar a nossa mediunidade. Lugares onde existe desavença, onde existe preconceito, onde existe poder, onde existe dono, nós precisamos olhar bastante antes de nos colocarmos à disposição dessa equipe espiritual. Porque vocês sabem, eu falo sempre, não vai faltar assistência espiritual. Oi, Sara, não vai faltar assistência espiritual, mas nós vamos ter assistência espiritual de acordo com os trabalhadores e o objetivo da casa, tá? Então, esses são os grandes cuidados que a gente precisa ter antes de a gente colocar a nossa mediunidade em andamento.
Estão perguntando aqui se todo mundo é médium. Sim, gente. Nós todos temos mediunidade, todos nós temos sensibilidade, tá? Agora, tarefa mediúnica, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. O que é? É uma mediunidade, uma sensibilidade aberta, onde eu sinto coisas que pessoas não sentem, eu vejo coisas que pessoas não veem, eu escuto coisas que ninguém escuta, eu mudo de humor com muita facilidade e não sei o que é. Então, tem uma agitação, às vezes, dentro de mim, inexplicável. É uma energia a mais que está dentro de nós e ela precisa ser colocada em benefício do próximo. Quando nós não usamos essa mediunidade, ou não usamos de acordo, ou não utilizamos, por medo, né? E o medo vem da falta do conhecimento. Vou falar um pouquinho isso daqui a pouco. Essa energia, ela se condensa dentro de nós. Ela vai nos agitando, porque ela precisa ser produzida, ela precisa pôr utilidade nela. E nós não damos essa utilidade. Então fica como subindo e descendo, aquela alta e sobe, parece que eu começo uma coisa e não termino, porque eu tenho essa mediunidade que ela está presa. Quando nós doamos, quando nós colocamos à disposição do plano espiritual, nós fazemos essa retirada, né? Então entra uma energia, sai outra energia e vai se fazendo o processo do auxílio ao próximo e trazendo o equilíbrio também para nós. Muita gente que era ligada no 320, quando começou a trabalhar com a sua mediunidade em prol do benefício ao semelhante, entraram numa colocação mais zen, mais tranquilas, mais harmoniosa. Nossa, eu me sinto mais em paz, porque nós estamos, além de ajudar as pessoas, nós estamos fazendo essa reciclagem energética dentro do nosso espírito também, tá bom? Uma posição aqui que eu queria deixar claro, muita gente diz assim, o espírito entra dentro de mim, onde eu fico? Né? Se o espírito entra dentro de mim, onde eu fico? O espírito não entra dentro da gente. Nós já estudamos várias vezes esse sentido, gente, que nós temos um corpo material, né? Então esse corpo material, dentro desse corpo material existe um corpo espiritual, que chamamos de perispírito, com todos os centros de força, né? Nós já vimos nas outras aulas o centro de força, então é o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, baixo ventre, que corresponde aos órgãos do meu corpo físico, tá? Então o coronário vai corresponder à minha parte cerebral, o frontal vai corresponder ao positivismo da minha mente, a audição, a visão, o laríngeo vai trazer a boca, a traqueia, pulmão, esôfago, o gástrico, toda a parte do estômago, vesícula, fígado, pâncreas e tudo mais, e o baixo ventre nos órgãos genitais. Esse corpo perispiritual, que são os centros de força, ele envolve o nosso espírito. Então somos 3 em 1, como a gente já estudou várias vezes. O espírito comunicante, ele tem a matéria? Quem responde? Ele tem a matéria? Vocês querem a ajuda dos universitários? Quem responde? Espírito, lá no plano espiritual, tem corpo físico? Não, né? Não tem corpo físico. Não tendo corpo físico, ele tem o corpo perispiritual e dentro desse corpo perispiritual, ele engloba o seu espírito, que é o faixa de luz. Não, né? Oh, alguém respondeu aí, que bom! Nesse ponto, o espírito comunicante, ele se aproxima, ele se envolve perispírito com perispírito. Obrigado, Vivi, Sara. Ele coloca
essa energia sobre ele. Então ele engloba, ele quase que ele funde, ele passa toda essa energia para os meus centros de força. Se ele estiver perdido, ele vai envolver mais a minha mente. Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de ajuda, eu não estou me encontrando. Se ele tiver com um problema físico, se ele tiver tido um problema do coração, do estômago, ele vai mostrar no meu perispírito a dor que ele está passando. Mas eu sou dona do meu corpo. É isso que a gente precisa entender tranquilamente, que é a maior segurança para que um trabalhador seja um trabalhador produtivo, fiel e útil à Câmara de Passe, à assistência espiritual. Ele está me mostrando que existe um problema no estômago. O que eu preciso fazer? Meu estômago está doendo. Eu preciso falar para o dirigente espiritual, que todo trabalho espiritual tem 1, 2, 3 dirigentes. O que está acontecendo? Eu estou com dor no meu estômago. Para que nós possamos, através das equipes espirituais, auxiliar ele no esclarecimento, que aquela dor física ficou no corpo, que agora ele é espírito de luz, e nós vamos ajudar a ele a se recompor naquela dor que ele está passando. Se ele veio com problemas de estar perdido, nós vamos, através dessa ideia, estou perdido, ele vai dizer o que está acontecendo, eu estava em tal lugar, não estou me encontrando. Nós vamos falar, olha, eu estou perdido, não sei o que aconteceu comigo. E isso vem na nossa mente. Eu não posso ficar assim, ele falou que está perdido ou ele falou que quer ficar perdido? Ele falou que ele não sabe o que aconteceu ou ele falou que sabe o que aconteceu? Não vamos administrar. Veio na mente, já codificou e passou, para que o dirigente possa fazer o esclarecimento junto à assistência espiritual. Entendeu? Isso é o nosso papel. Mas a partir da hora que o dirigente, nós vamos fazer todo esse treinamento o ano inteiro. Respira fundo e abre os olhos. Tô me sentindo, acabou a comunicação. Ou então eu tô me sentindo assim que já chegou, não tô me sentindo mais que eu estou sendo útil. Respira fundo e abre os olhos. Por que isso? Quando nós expiramos, nós assumimos o nosso corpo. Essa energia, esse oxigênio, ele vai direto para o cérebro. A sede do espírito é o nosso cérebro. E nós automaticamente soltamos da ligação fluídica, daquela ligação fluídica perispírito a perispírito. E ele se solta. Porém, quando nós não temos a segurança, ou nós não confiamos, ou nós não temos o conhecimento adequado, nós achamos que estamos sentindo ainda que ele está comigo. Olha, dirigente, ele não foi embora, ele está aqui comigo, ele não está indo embora. Ele já foi embora, ele já foi recolhido. Casa séria, equipe séria, trabalho sério, já foi recolhido, gente. Nós ficamos com a sensação, que é o que eu brinco com vocês, né? Pegue a sua mão direita, aperte o seu braço esquerdo, aperta fundo, gente. Vamos lá, todo mundo. Aperta firme mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Sua mão direita está no braço? Não, mas parece que está. É a sensação que ficou. Que depois de cada atendimento é limpo todas essas energias. Nós assumimos novamente a nossa posição espiritual, corpo, espírito e perispírito, e estamos prontos para o próximo atendimento. Difícil? Ele não pega o nosso corpo, ele não toma o nosso corpo. Nós não estamos no plano espiritual enquanto ele está usando o nosso corpo. Não, ele está usando os nossos centros de força para se comunicar mediante o que ele necessita.
E por que existe essa necessidade de comunicação? Porque muitas vezes o plano espiritual tenta socorrer esse espírito. Já falei para vocês várias vezes que todos nós, todos, qualquer ser humano, até acredito os outros reinos, tem assistência ao desencarne. Porém, querer ouvir é outra história, né? Se eu escorregar e bater a cabeça e desencarnar, e alguém falar, você morreu? Eu falo, não, estou aqui em casa, de jeito nenhum, estou saindo, quero ir embora. Então, eles precisam ser trazidos nas casas espíritas para que os médiuns deem um choque de matéria e, através do dirigente, eles consigam ouvir pelos nossos ouvidos materiais. Por isso, é tão necessário que os médiuns se preparem. Estuda. Não sejamos cegos, sendo conduzidos por cegos. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Vai no livro dos médiuns, estuda. Há 5 fases que vai ser trabalhado o ano inteiro para que a gente tenha segurança no que a gente está fazendo e nos colocar no trabalho. Segunda coisa, disciplina. Sem disciplina, a gente não pode trabalhar. Um médium que começa a trabalhar com a mediunidade, que desenvolve, que abre mediunidade e abandona, ele é um cabo solto. Sabe cabo de eletricidade solto? Nós estamos com a mediunidade solta para qualquer lado, que vai, pega energia, se desequilibra, se descompensa. Mas não é porque se eu sair da casa espírita, a minha vida vai para trás. Não. É que eu abri um campo de sensibilidade onde ele já existia e foi ampliado e agora eu não sei como lidar. Para fazer um parênteses aí, gente, é muito importante. O desenvolvimento mediúnico não dá mediunidade para ninguém. Ninguém vai ganhar mediunidade através da escola de educação mediúnica. Porque mediunidade não se dá, mediunidade se tem. Nós, na educação mediúnica, vamos fazer com que aquilo seja útil, que nós possamos saber como trabalhar com ela, e aí ela vai se ampliando. Também, gente, ninguém vai tirar a mediunidade de ninguém. Eu já tive alunos que quando começaram, eles tinham uma sensibilidade muito grande, viam coisas e começou a fazer desenvolvimento mediúnico, sumiu. Ângela, tiraram minha mediunidade. Não, gente, era apenas uma abertura mediúnica de um chamado espiritual. A partir da hora que eu vim estudar, não há mais necessidade desse contato para o momento que eu estou vivendo. Então, nós na educação mediúnica não damos mediunidade e nem tiramos mediunidade. Por isso, nós precisamos sempre ter responsabilidade. Começamos a trabalhar, vamos levar o trabalho a sério. É uma vez por semana? Uma vez por semana. Temos que faltar de vez em quando? Não. Mas nós não podemos sair do trabalho por nós e por aqueles que estão esperando um socorro espiritual. Naquele ponto, né, de Jesus, que ele diz assim: fazei o próximo para o próximo que você quer que faça para você. E eu sempre falo assim: oi Lu, se nós chegarmos ao plano espiritual, não sabemos o que aconteceu, não tem ninguém que nos oriente, nós vamos ficar felizes? Por isso eu digo, se nós temos a condição de fazer um estudo de desenvolvimento mediúnico, de trabalhar com a nossa mediunidade e encaminhar aqueles que já foram na nossa frente, nada mais justo para que a gente possa realizar essa tarefa. Tem uma pergunta aqui, gente, que diz assim: e quem não tem mediunidade? Faz o curso de educação mediúnica do mesmo jeito? Faz parte do estudo de educação mediúnica básico,
que é o básico do Espiritismo, segundo básico, que é o livro dos Espíritos, primeiro e segundo básico, livro dos Médiuns, primeiro mediúnico, segundo mediúnico. Por quê? Todo trabalho de assistência espiritual necessitam de poste, que a gente brinca que são postes. Não veem nada, não sentem nada. Mas são esses trabalhadores que a gente diz que são médiuns de doação. Fundamental para que nós possamos ter o equilíbrio da câmara de passe, que nós possamos ter uma energia gostosa para condensar e curar uma dor de um desencarnado, refazer aquela forma perispiritual danificada que ele tem. Mas ele não pode estar num trabalho espiritual se ele não souber o que ele está fazendo. Como é que ele vai doar, como é que ele vai canalizar se ele não sabe o que acontece? Por isso que, se você for um poste, continue fazendo primeiro mediúnico, segundo mediúnico e vá trabalhar, doando a energia fundamental para todo trabalho espírita. É a doação de energias positivas. Eu brinco sempre que eu posso trabalhar com um poste, mas eu não posso trabalhar só com uma manifestação. Eu preciso de um poste para poder dar sustentação a essa manifestação de assistência espiritual do P3E, do P3F, para poder ajudá-los nessa tarefa. Tem uma pergunta aqui da Aline. Ela está perguntando se nós escolhemos o tipo de trabalhador, ora poste, ora doador. Nós não temos assim uma escolha, né, gente? Se temos a sensibilidade, nós vamos estar trabalhando. Se eu tenho a mediunidade de manifestação, da sensibilidade, da manifestação, eu não vou dar passividade em todas as assistências. Nas outras assistências, eu sou o doador. Na assistência do A3, não existe uma incorporação, não existe necessidade desse trabalho de intercâmbio. O plano espiritual utiliza da nossa energia positiva e já consegue envolver e despertar os espíritos necessitados. O P1, P2 também. Então, nesse momento, eu sou doadora. Então, eu posso trabalhar com a manifestação, o intercâmbio com o mundo espiritual e posso trabalhar como doadora também. Espero que eu tenha respondido, Aline. Mais alguma pergunta? Como eu costumo brincar lá, gente, nós temos mais 5 minutinhos para fazer perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver uma sugestão, estou aqui à vontade. Respondi a sua, Aline? Então, tá bom, gente. Na próxima semana, então, às 8 horas da noite, na quarta-feira, nós vamos estar de novo com o estudo mediúnico, né? Foi inicial para as pessoas que estão fazendo o primeiro mediúnico, porém, é o que eu falo sempre, quem pode assistir? Todo mundo. Mesmo que a gente vá ter todas essas aulas depois, nós temos sempre a colocação diferente e a utilidade para o estudo que nós estamos realizando. Eu acredito que essas informações serviu para muitas pessoas que não tinham nem o conhecimento do que era um envolvimento mediúnico. Deixa eu ver que a Aline está respondendo. Sim, mas então o tipo de trabalho é que exige os tipos de trabalhadores necessários? Sim. Numa assistência, ela está dizendo se o tipo do trabalho que determina o tipo do trabalhador. Numa assistência de A3, que é da equipe de Maria, é amor,
amor, doação de amor, a gente chama de choque anímico, porque aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas, elas necessitam de amor, de carinho. Aquele espírito acompanhante naquela tristeza do encarnado, ele recebe uma carga que a gente diz choque de amor. Todas as vezes que a gente tem sensibilidade ou achar que está sendo acompanhado por um espírito, a gente quer que ele vá embora, né? Sai, nossa, não quero perto de mim. Ninguém fica assim, oh, meu querido, pode ficar aqui comigo, eu vou te ajudar. Ninguém. Então, nesse período, nesse trabalho dia 3, eu preciso de pessoas com conhecimento, mas que tenham muito amor para dar. E isso é triste. Mas às vezes a gente depara com pessoas que têm a palavra espiritual na ponta da língua, mas tem um tijolo no coração. Então, esse trabalhador, gente, não dá para pôr no A3. Ele não vai ser útil no A3. Ele não vai ser aproveitado, bem aproveitado num trabalho como esse. Uma outra situação, P1, P2. Eu não posso pôr no P1, P2 uma pessoa que está com problema de saúde, porque o P1, P2 ele é voltado para o processo de recuperação perispiritual, energética e física. Agora, se eu estou doente, eu estou para receber ou eu estou para doar? Não tenho que doar, né, gente? Então, esse trabalhador, ele precisa esperar ter a recuperação da sua saúde para poder doar energia, tá? Tem uma pergunta, adorei a aula, matei saudades, que bom, que bom. Mais perguntas? Também agradeço muito. Não dá para mim ver tudo que você está falando aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Muita gratidão, passar todos os conhecimentos. Eu é que agradeço. Aline, vamos lá, mais uma perguntinha. A Aline está perguntando se ela nasceu já com o tipo de mediunidade já definida, escolhida, né? Ou é determinada. Isso a gente pode desenvolver o que já tem. Sempre assim, Aline. Eu nasci com uma determinada condição. No meu caso, vamos usar o meu caso, né? Eu nasci com vidência, então com 4 anos de idade eu tinha a vidência aberta, eu tinha a sensibilidade, eu ouvia as pessoas falarem, eu sentia quando uma pessoa estava triste, que eu ficava junto. À medida de que eu fui estudando e à medida de que eu fui trabalhando essa mediunidade em prol dos outros, eu estou trabalhando no campo espiritual desde os meus 12 anos de idade, eu já, pela minha condição, eu já dava manifestações com equilíbrio dentro de uma casa espírita. Estou com 66, faz pouco tempo. Hoje eu vejo quando é necessário, né? Então eu apuro mais hoje a sensibilidade para poder lidar com as questões que eu trabalho e com a vidência, e já não tenho necessidade de ter aquele contato maior. Então, quanto mais a gente trabalha, eu vim com essas mediunidades abertas, não por privilégio, para trabalho mesmo. E também não é castigo, viu, gente? Mediunidade não é castigo de ninguém, não. É para ser útil. À medida de que você vai se afiliando a um trabalho, ela pode ficar mais latente em outro setor e diminuir naquele outro, dependendo da necessidade que você tem. Mas nós já nascemos com essa determinada mediunidade, não vamos conseguir abrir outra que não foi essa já desde cedo, tá bom? Sara, gratidão tenho eu por vocês estarem aqui. Gente, deu 1 hora de aula já, então nós vamos fazer o encerramento, voltando a dizer que quarta-feira que vem nós estaremos juntas de novo e a Ana Cláudia vai trazer a nossa parte evangélica, e muito feliz de estar mais uma vez com vocês e que logo a gente possa matar essas saudades. Apesar que eu estou gostando muito de dar aula assim, viu? A gente aqui em casa, à vontade, e vocês aí com tanto carinho com a gente, tá bom? Então vamos dando
nossa serenada no coração, elevando o pensamento em Jesus, rogando a Ele que nós possamos mais uma vez sentir o Teu carinho, a Tua mão amorosa, agradecendo pela oportunidade dessa horinha estarmos juntos, entre amigos, assistidos pelo plano espiritual, pela equipe de Razim. Vamos nos unindo em pensamento de amor, vamos depositando nas mãos do Pai Criador, para que Ele envolva o planeta Terra em todas as necessidades. Vamos vibrando, que toda a luz do universo possa se voltar ao nosso planeta Terra, levando assim a cura do corpo e da alma, o entendimento entre os povos, levando a religiosidade, é a única que transforma uma pessoa, para que nós possamos ser merecedores das bênçãos do Pai Criador. Olhe, Senhor, por todas as famílias, por todos os desencarnados, por todos os enfermos, por todos os trabalhadores da Tua seara bendita. Neste momento, nós nos colocamos em posição de recebermos a Tua luz, as Tuas energias, mentalizando cada um de nós um foco de luz sobre a sua cabeça. Esse foco de luz vai formando um mapa, desenhando o nosso corpo material, como se fizesse um campo energético de proteção a cada um de nós. Obrigado, Senhor meu Deus, por podermos estar recebendo o Teu amor mais uma vez. Assim seja. Próxima semana, o mesmo bate-canal, e eu agradeço muito a companhia de todos. Fiquem com Deus. Beijo a todos.